falar um pouquinho, vou pedir que vocês prestem atenção para que possamos ouvi-la mesmo sem microfone. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Eu sei que nem toda a igreja ficou sabendo, porque foi muito um susto, mas eu caí e não dei a devida atenção ao tombo. Quem me acudiu pode até lembrar que eu falei, nossa, ainda bem que não quebrou meu óculos. E eu tomei medicação por causa de dor no rosto, mas aí eu comecei a não enxergar e achei que eu estava ficando um pouquinho mais velha e a lente mais fraca. E eu falava em casa, ai, tem que trocar a lente, eu não estou enxergando. Mas não era. Quando eu fui ao oftalmo, era um descolamento de retina, já meio num processo bem adiantado. E o médico pediu a urgência da cirurgia, mas urgência. Aí a nossa preocupação, até quando eu vim e falei com o pastor, era do convênio autorizar na segunda rapidinho. E Deus foi misericordioso, nós pedimos na segunda, na quarta-feira, 1h30 da tarde, eu já tinha resposta positiva com a cirurgia agendada para o dia 11, então 6h30 da manhã estava lá, operei, foi tudo bem. Ela está coladinha. Aí depois eu peguei uma inflamação muito grande em toda a região da pálpebra, que me impediu também outras situações. Mas eu tenho visto Deus cuidar de mim mais uma vez. E eu sei que alguns irmãos ficaram sabendo, outros perguntam, nossa, você está doente? Então, irmãos, mas eu já estou bem, com cuidados ainda, não tenho alta do médico, então eu faço tudo com muita ponderação, mas agradeço os irmãos que me ligaram, que me mandaram notícias pela internet, porque eu vou lá e as meninas mostram para mim, eu agradeço. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, como o Senhor é bom para as nossas vidas, como o Senhor tem cuidado de nós, assim como o Senhor fez com a irmã Alda, estando com ela em todo o tempo e tratando até da sua urgência, o Senhor providenciou todas as coisas. E eu sei que o Senhor tem feito isso muitas vezes, por isso os irmãos têm vindo aqui à frente para agradecer ao Senhor. Muitas coisas o Senhor tem feito por nós. E nós estamos alegres, contentes e estamos nessa atitude, ó Deus, de ação de graças, reconhecendo o Teu grande amor por nós. Louvamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos por tudo que o Senhor tem sido e tem feito nas nossas vidas. O Teu amor tem sido demonstrado de muitas maneiras e nós queremos sempre reconhecer. Obrigado, que o Senhor receba de cada irmão que veio aqui agradecer ao Senhor, recebe a gratidão que está nesses corações, o louvor que está sendo dedicado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Mas neste mesmo momento estamos entregando ao Senhor esses irmãos aqui, ó Deus, que vêm suplicar ao Senhor e apresentar os seus pedidos, as suas súplicas ao Senhor. Pedimos que o Senhor do altos céus os atenda, escute esta oração, ó Deus, os receba na Tua presença e com Teu grande poder e a Tua grande misericórdia alcance cada uma destas vidas. Que os seus pedidos sejam conhecidos pelo Senhor e que o Senhor, ó Deus, continue os tratando como o Senhor tem feito, como um pai que olha com amor para os seus filhos e cuida e dá o melhor para eles. Nós esperamos isso do Senhor, porque é assim que um pai amoroso faz, e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que tem demonstrado esse amor. A Ti então a nossa oração, e junto com a nossa oração dedicamos a nossa fé ao Senhor, porque cremos em Ti e temos visto as manifestações do Senhor. Olha para tantos nomes, ó Deus, que estão nas nossas mentes, para as vidas que temos levado nos nossos corações e que apresentamos diante do Senhor neste momento. Seja o Senhor o Deus vivo e poderoso e com todo amor, ó Deus, alcance as nossas vidas. Atenda-nos, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua graça sobre nós. Nós oramos ao Senhor e confiamos em Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queria aproveitar para explicar para os irmãos que este mês nós estamos em algumas atividades com as famílias. E a intenção nesta noite seria que tivesse aqui a minha família dirigindo o culto, depois tivéssemos uma apresentação, mas por algumas dificuldades que nós tivemos, a minha família não pôde estar completa aqui,
e nós já estamos usando o Rafael como beneficiário da família, e assim ele está participando já conosco e abençoando-nos neste culto. Mas então, durante todo esse mês, nós vamos contar com as famílias aqui, e neste culto ainda vamos contar com algumas famílias participando, e nós queremos valorizar a família que Deus tem nos dado, para que nós continuemos resgatando o amor, o cuidado, o carinho. E sobre a família nós temos atividades muito importantes. Eu quero convidar então a Adriana para que ela venha explicar as atividades que teremos durante esta semana. Os convites estão ali no hall, e eu vou pedir depois a ajuda dos diáconos para que ao findar o culto você leve os convitinhos ainda esta semana. Então nós temos bastante convites e nós precisamos aproveitar esses convites. Eu conto com os irmãos para distribuir para os amigos, os colegas de trabalho. Mesmo que você saiba que ele não venha, entregue para ele saber que nós estamos valorizando a família e orando pelas famílias neste mês. Bom, queridos, nós pensamos na Semana da Família como uma forma de valorizarmos as nossas famílias, como o pastor disse, e incentivarmos outras famílias a crescerem no amor, na fidelidade, no cuidado com os filhos e se fortificarem. Nós pensamos em alguns programas para toda a igreja, embora pareçam que são muito direcionados, mas eu realmente gostaria de contar com toda a igreja. Então, na quarta-feira, a Gislaine Saraiva, ela é mestre em educação, ela é missionária da APEC, ela dirige o acampamento Boas Novas, né? Algumas das nossas crianças até já participaram. E ela vem para falar sobre como desenvolver uma espiritualidade equilibrada em nossas crianças. Essa não é uma palestra só para pais e mães de crianças pequenas, mas para todos nós, para os tios, para os avós, como acabamos de ver ali, né, na MCA, para nós usarmos como instrumento de evangelização. Na quinta-feira teremos novamente a irmã, né, professora, doutora Marília Berzins, que é uma bênção, e ela vem falar sobre terceira idade. O ano passado foi muito gostoso, falamos tanto que ela não conseguiu acabar o assunto. E ela ficou muito encantada com as nossas mulheres e homens presentes, né, aqui da terceira idade, pela participação, pelo vigor. E eu me encontrei com ela e ela perguntou, né, sobre a nossa igreja, sobre vocês, e por isso ela volta na quinta-feira. Desafios para uma terceira idade feliz. Nós que ainda não chegamos lá, nós que estamos cuidando dos nossos pais, nós que já estamos caminhando por essa fase da vida. Vamos vir, vamos convidar, trazer amigos. Quem precisar de carona, de condução, ligue para mim, para o pastor, para o Paulo. Paulo, você falou que era sua vocação. E nós vamos trazê-los, não tem problema. Na sexta-feira, um assunto muito interessante que eu gostaria de ver os adolescentes presentes também conosco. Internet, Facebook, Twitter, o que eu faço com tudo isso? Filhos adolescentes. O professor Cláudio Reis, ele é web design, ele trabalha na área de publicidade, marketing e de informática da Bayer. Uma pessoa muito capacitada, mestrando em teologia pelo Seminário Servos de Cristo, e vai trabalhar esse tema aqui com nossa igreja. No sábado, a Carmen Lúcia, lá de Brás Cubas, vem falar sobre mulher moderada, administrar sentimentos e equilibrar seu peso. Ela não vem falar aqui sobre um curso de emagrecimento, não é isso. Mas ela vem falar de uma forma como nós podemos tratar os nossos sentimentos e sermos mulheres mais felizes, ok? Nesse dia vai ser especial. Como é véspera do Dia das Mães, então o programa no sábado será direcionado às mulheres, vai começar às 15 horas. Nós devemos trazer amigas e vamos encerrar o programa com um café colonial. Então, mulheres de todas as idades, convidem as suas vizinhas, as suas amigas. Esse é um projeto que lá em Brás Cubas tem dado muitos frutos, inclusive de conversões. Eu gostaria de contar com vocês. Lembra daquela pregação do pastor Walter? Que ele pediu que nós nos comprometêssemos a trazer uma pessoa para a igreja? Lembram disso? Quem lembra?
Então, nós fizemos aquele compromisso. Temos essa semana inteira, né? A Geni falou assim, que bom, né? A gente sente saudade daquela época que tínhamos séries de conferências. Então, essa é a nossa série de conferências sobre a família. No domingo, nós vamos encerrar pela manhã com café da manhã do Dia das Mães, depois homenagem para as mães, e à noite, abrindo os 100 dias de oração pela família, um culto de ação de graças pelas nossas famílias. Quando eu digo família aqui, eu digo a família em qualquer uma de suas formas, a avó e seus netos, né, o tio e seus sobrinhos, a mãe que conduz sozinha a sua casa, o pai que conduz sozinho a sua casa, os casais e seus filhos, família. Nós, como eu disse outra vez aqui, não somos família de propaganda de margarina, né? Todo mundo bonitinho, sorrindo de manhã em torno de uma mesa, mas nós somos famílias comprometidas a viver conforme os ensinamentos do Senhor. Eu gostaria muito de contar com vocês. Esses irmãos, eles vêm de longe e vêm gratuitamente. São pessoas capacitadas que se dedicam, né, ao trabalho do Senhor. E às vezes nós não tratamos com tanta alegria. Quarta, quinta e sexta, as palestras têm certificação para quem estuda ou é professor, tem validade para os seus cursos, né, aí fora. E encerraremos sempre com um gostoso cafezinho especial preparado para vocês. Como fez o Bruno semana passada. Posso orar, pastor? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós temos planejado tantas coisas, temos procurado nos esforçar para buscar e entender qual é a sua vontade para as nossas famílias. Eu sei que durante essa semana, muitos podem ser os impedimentos, Senhor, o trabalho, o trânsito, as agitações do dia a dia, as provas das crianças, o nosso cansaço, ó Deus. Nós somos tão imperfeitos e nos distraímos com tantas coisas. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor promova, ó Deus, uma semana tão especial, que traga frutos de renovação em nossos lares, nos lares dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, que nós possamos realmente alcançar pessoas durante esses dias e mostrar que vale a pena seguir os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Primeiro eu queria agradecer ao pastor que me chamou aqui, ao carinho, né? Fico feliz que ele tenha me chamado, embora seja meio tímido para essas coisas, mas estamos aí para aceitar o desafio, né? Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem o boletim na parte de trás, agora na parte esperança, em Romanos 8, de 24 a 25. Leiamos juntos então. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8, 24 a 25. Agora vamos ter um momento mais em família. Eu gostaria de chamar 4 famílias aqui na frente. Gostaria de chamar a família do irmão Paulo. Não toda a família, mas o irmão Paulo e a dona Meire, mais especificamente. A família do irmão Trajano. A família do irmão Maurício. E a família do irmão Celso Bonatti. Para vir aqui na frente. Temos 8 versículos que vamos ler. Então, pedir para que cada família leia 2 versículos. Já está dividido. Está dividido. Começa de onde? Começa de lá, vai passando.
Então vamos, irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, porque não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito obrigada pelos irmãos que participaram. Deus abençoe nossas famílias. Amém, irmãos. Gostaria de chamar o grupo que ministrará o louvor para vir aqui à frente. E que Deus possa ser louvado, não somente com nossas mentes, mas também com o coração. Que o Espírito Santo possa tocar-nos neste lugar. Boa noite, irmãos. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para a gente louvar o nosso Deus. E que esse momento seja um momento especial, um momento de adoração mesmo. Um momento que a gente possa buscá-lo, que a gente possa louvá-lo de todo o coração. Amém? A música, a comunhão, a adoração, hoje estamos reunidos.
Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua voz entre nós hoje está. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Uma igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Isaías 43:2 diz a palavra de Deus: Quando passare pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O nosso Deus, Ele não prometeu que a gente não vai ter aflições, Ele não prometeu que a gente não vai passar por dificuldades. O nosso Deus, ele não é porque nós somos crentes que nós não vamos passar por essas coisas. Pelo contrário, a gente vai passar sim. Só que Ele prometeu que Ele estará conosco. E a gente tem que confiar nisso. Porque quando o nosso Deus está conosco, comigo, com vocês, eu tenho certeza que os problemas a gente vai ter. Mas a gente vai ter uma paz tão grande que a gente vai confiar que tudo isso logo vai passar. Então eu queria que você cantasse essa música confiando mesmo que Deus estará contigo. Amém? Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares
essa música que a gente vai cantar agora fala de família. Como é importante a gente ter a nossa família, né? Como é um mês, Dia das Mães, como é o mês da família aqui na igreja, a gente escolheu essa música. A gente já cantou essa música aqui na igreja, não sei se os irmãos lembram, quando foi a apresentação das filhas da Fernanda. E o que eu queria dizer para os irmãos é que, às vezes, a gente não dá o valor devido para a nossa família. E quando a nossa família passa por algum problema de doença, é que a gente percebe como é importante a gente ter a nossa família do nosso lado. Então, assim, dê o valor devido para ela. Coloque Deus em primeiro lugar e a sua família em segundo. Porque se nós tivermos Deus como base de tudo, tudo caminha bem. Mesmo quando a gente tiver problemas. E eu sei que muitas famílias da igreja têm problema. E às vezes talvez seja um problema grande, um problema pequeno. E então nesse momento eu queria falar para os irmãos: dê valor aos seus filhos, aos seus pais, ao seu marido. Agradeça a Deus pela família que Deus te deu. Não importa o que ele é, o que ele foi, o que ele está sendo no momento. Agradeça a Deus pela sua família. Amém? Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Edifica minha casa.
na mesma comunhão, na mesma adoração, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de louvar o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as famílias aqui representadas, Pai. Que Tu possa, Senhor, colocar a Sua mão poderosa. Tu conhece a cada uma delas. Tu sabe, Senhor, dos problemas, da dificuldade que essas famílias têm passado, Senhor. Mas confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que a vitória, Senhor, só vem de Ti, Pai. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. É tudo isso que eu te agradeço e te peço, Senhor, que fique com a mensagem de hoje, Senhor, que ela possa chegar até os nossos corações, Senhor, que saímos daqui cheio da Tua glória, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Gostaria de chamar o pessoal que veio lá de Santa Rita, que eles vão apresentar uma peça teatral que é evangelística. Eles apresentaram ontem na Adoração Jovem, apresentaram 2 peças e eu particularmente achei muito legal assim, e já me deu várias ideias assim para nós usarmos os adolescentes, os jovens. Espero que vocês também gostem como eu gostei ontem. Alô? Gente, boa noite. Meu nome é Adriano, tá? A gente apresentou uma peça ontem, a gente vai apresentar hoje de novo, mas só para fazer uma introdução, para não ter que falar depois, para ficar na cabeça e a gente poder refletir, pensar na mensagem. É um teatro feito para a igreja mesmo, que fala sobre intercessão. Que nem foi falado agora no louvor, já encaixa nisso. Quantas vezes a gente ora pelos nossos familiares e às vezes a gente desanima. Não pode desanimar não, a gente tem que continuar persistindo, orando por quem a gente ama, né? E orando por quem está distante, quem não é da família, que a gente também tem que amar, né? Então é isso que o teatro vai falar, sobre o poder da oração, o poder da nossa intercessão. E nunca desistir, sempre orar e confiar que Jesus vai fazer a obra, amém? Obrigado. Someone's praying, Lord.
Não sei se os irmãos sabem, mas estes irmãos de Santa Rita vieram ontem de manhã. Eles são da igreja Vida em Cristo, se eu não me engano. E eles estão se hospedando aqui na casa dos jovens. E ontem mesmo eles vieram conhecer São Paulo, foram até o Parque da Independência, no Ipiranga. E eles participaram ontem das nossas programações, vieram nos cultos hoje de manhã, participaram da escola bíblica. Foi um tempo muito gostoso e nós gostamos muito de fazermos essa comunhão com esses irmãos que vieram de tão longe. Gostaria de chamar agora o coral masculino, que fará uma apresentação. Eu queria aproveitar que eles estão chegando e avisar que amanhã não teremos ensaio do coro da igreja. Não teremos ensaio do coro da igreja. E quinta-feira não teremos ensaio do masculino, porque estaremos na Semana da Família.
Peço para os irmãos pegarem os boletins de novo. Falamos fala sobre o amor. Vamos ler, irmãos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, de 38 a 39. Vamos ter nosso momento de dízimos e ofertas. Gostaria de chamar a irmã Cristina novamente. E é o número 566. O apóstolo gostaria de chamar o Vinícius Keller para vir fazer a oração de agradecimento. Vamos ficar de pé. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas reviver, e em paz nós desejamos teu culto ser.
Tem mais uma estrofe. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Podeis sentar. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, quero te agradecer por esse mês da família que nós temos tendo. Senhor Deus, quero te agradecer primeiro pela família maravilhosa que eu tenho, Senhor Deus. Quero te agradecer também pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus. Quero te pedir que esse dinheiro todo possa ser usado conforme sua sabedoria, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero falar um pouco sobre a família e não vamos ter uma projeção hoje, mas eu tenho um roteiro aqui. Eu quero dividir com vocês uma história bíblica. E essa história bíblica, nós vamos usar uma parte dessa história que está no livro de Números, no capítulo 32. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Depois vou fazer um resumo da história. Sei que cada um tem uma tradução, mas não é problema. Nós vamos somando as ideias, você vai ver que o texto diz a mesma coisa, mas é importante então que todos acompanhemos. Números capítulo 32. Diz assim: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viviram a terra de Jaezer, na terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, e Jaezer, e Ninhá, e Esbom, e Eleal, Sebão, e Nebo, e Beum, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles ao vale de Escol, e vendo essa terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos e para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e os destruireis a todo esse povo.
Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos e apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizer assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão perante o Senhor. Até aqui. Quero dividir essa história com os irmãos, mas para chegar nesse ponto tem umas partes importantes antes disso. E eu quero tentar relembrar com você toda essa história. Tudo começa, a história dos hebreus ou de Israel, com Abraão, quando Deus estabelece uma aliança com um homem chamado Abrão, que Deus muda o nome para Abraão. Ele diz que dali vai surgir um povo escolhido. Acho que todos vocês sabem dessa história. Se você não souber de algum desses detalhes, está faltando aulas na sua EBD, na Escola Bíblica Dominical. Você pode vir de manhã às 10h30, tem classe para você aprender toda essa história e conhecer todos os detalhes. E eu estou cortando um monte de partes, estou resumindo bastante. Abraão teve um filho chamado Isaque, e de Isaque, Abraão teve 2 netos chamados Esaú e Jacó. Jacó lutou com Deus. É uma história muito interessante. E se você não conhece, quero deixar essa dúvida para que você procure depois. E por causa disso, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então Israel é o neto de Abraão. Israel tem 12 filhos. Os filhos de Israel são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Repita para mim. Muito bem, esses são os 12 filhos de Israel. Você vai encontrar esses nomes em alguns lugares. Um deles é primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, o versículo 1 e 2. Aí você vai poder repetir sem problemas, né? Primeiro Crônicas 2, 1 e 2 tem os nomes deles lá. E assim, Israel, que se chamava Jacó antes, teve 12 filhos. Desses 12 filhos, é que Deus vai fazer com que aquela aliança que ele tinha prometido a Abraão se torne realidade. Mas acontece que esses 12 filhos estão vivendo juntos. E você deve estar acompanhando, eu não sei nem se está passando ainda, eu não acompanhei, mas está passando na televisão a história de José, que é um desses irmãos e que tem problema com os outros 11 irmãos, e que ele acaba sendo vendido e vai parar no Egito. E Deus faz com que uma história muito importante aconteça ali. E aquela história acontecendo então, faz com que depois Deus reverta a história de José, e toda a família de José vá para o Egito, e aquele povo cresce, e aquilo que era uma família se torna um grande povo. Eles são escravizados no Egito, e Deus lembrou-se então da aliança que ele tinha feito com Abraão, e resolve dar um jeito, porque aquele povo que era para ser então o povo de Deus acabou sendo escravizado pelos egípcios, e eles estão morando lá no Egito. E Deus então resolve tirar aquele povo do Egito e levar para a terra que ele já tinha mostrado para Abraão. E quem Deus manda então para tirar o povo do Egito e levá-los para a terra que Deus havia prometido? Moisés. Muito bem. Deus então envia Moisés. Veja que essa história é bem comprida, tem muitas coisas importantes. Então Moisés é escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, e aí eles recebem a promessa da terra, e Deus fala através de Moisés que vai libertar o povo, e que esse povo vai ser levado então para uma terra muito melhor, onde eles vão ser os donos daquela terra, mas que eles vão precisar conquistar. Mas não importa a dificuldade que seja, porque Deus vai estar junto com eles. Então acontecem as 10 pragas, acontece a primeira Páscoa, o povo é liberto,
eles saem através de Moisés, eles são guiados por Moisés, eles atravessam o Mar Vermelho abre, eles passam pelo meio, são salvos do exército egípcio, salvos da morte no mar, e vão para o deserto. Lá eles, durante o deserto, eles têm a oportunidade de ver outras manifestações de Deus, mostrando que Deus estava presente. E algumas coisas acontecem lá no deserto também. O povo é organizado em tribos. Que tribos? De acordo com os filhos de Israel. Então eles são organizados em tribos. Só que uma organização um pouquinho diferente. Porque a tribo de Levi é separada por Deus para servir a Deus. Lá no tabernáculo, servir a Deus nas tribos. E eles têm funções específicas. Então eles não vão assumir uma das tribos como as outras. Então, o que é feito? A tribo de José também deixa de ser uma tribo, e os dois filhos de José, Manassés e Efraim, assumem então o lugar de Levi e de José. Assim tem as 12 tribos. Por isso que quando você olhar para 1 Crônicas 2, 1 e 2, você vai ver 12 nomes. E depois quando você vai olhar a história mais para frente, e você vai olhar no mapa as 12 tribos de Israel, você não encontra nem o nome de José, nem o nome de Levi, mas no lugar você encontra o nome de Manassés e Efraim, que são os dois filhos de José. Muita gente nunca se atentou para isso, mas agora então você já sabe por que são diferentes esses nomes dos filhos e depois das tribos. Quando eles estão indo então para a terra prometida, estão no deserto, acontece algumas coisas complicadas. Quando eles chegaram bem no sul, ao sul da terra prometida, num lugar chamado Cades Barneia, Moisés envia alguns espias para olharem a terra. Vão lá, vejam como que é, para nós nos prepararmos para a guerra, e vamos guerrear com aqueles povos, vamos dominar essa terra. Essa terra Deus nos deu, ela vai ser nossa. Então olhe lá como que é a terra. E esses espias então olham e ficam com medo. Eles esquecem que Deus havia se manifestado de muitas maneiras para eles. E o povo acaba se desanimando por causa da palavra desses espias. Deus considera isso algo terrível, porque simplesmente avaliaram as suas próprias forças e esqueceram-se que Deus estava presente. Então o que acontece? É mais ou menos como uma maldição. Deus diz o seguinte: para cada dia que vocês ficaram lá espionando a terra sem função, cada dia desses vai significar um ano em que vocês vão ficar aqui no deserto. Quantos dias eles ficaram esperando a terra? 40 dias. Então ficaram 40 anos no deserto. Eu não sei quantas pessoas sabiam por que são 40 anos. Porque houve essa palavra de Deus contra eles. E sabe o que é importante? É que Deus estabeleceu o seguinte: que a geração que estava ali não ia continuar aquela viagem. Eles estavam sendo como que amaldiçoados por Deus, por causa deste grande erro de confiar em si mesmo e não em Deus, de esquecerem da presença de Deus, de esquecerem que havia uma aliança, um pacto que Deus havia estabelecido. E depois de 40 anos então, tudo aquilo mudou, e o povo agora está conseguindo chegar mais perto. Eles tiveram problemas com alguns povos, então tiveram que mudar a rota. Então eu quero que você tente imaginar esse mapa. E imagine que aqui está o mar Mediterrâneo, e nesse mar Mediterrâneo então você tem a Itália, você tem a Grécia, né? E do seu lado direito então do mapa, no mar Mediterrâneo, você tem aquela região que hoje nós conhecemos como região da Palestina. Nessa região da Palestina, você tem o mar da Galileia lá em cima, onde Jesus esteve. Jesus fez milagres e andou sobre as águas do mar da Galileia. E desse mar da Galileia desce um rio chamado Rio Jordão, até o mar que nós conhecemos hoje como Mar Morto. E eles estavam tentando subir então pelo lado ocidental, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, nessa faixa de terra. Eles estavam tentando chegar a essa terra prometida. E isso não foi possível. Então eles tiveram que dar a volta. E eles deram a volta e perceberam que iam chegar até aqui onde estava o Rio Jordão, e teriam que atravessar o Rio Jordão.
Assim o povo está vendo tudo aquilo, Moisés os está guiando, tudo isso está acontecendo. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: eles começaram algumas guerras, começaram a conquistar um território. E um dos territórios que eles conquistaram foi esse lado oriental do rio. O outro lado do rio, que não estava incluída no plano de Deus como a terra prometida. E aí chegamos na história que lemos no texto bíblico. Essas duas tribos, que o texto chama de filhos de Gade e de Ruben, ou os descendentes de Gade e de Ruben, eles pedem para Moisés, para os líderes da congregação, que seja doado para eles aquela terra. Então Moisés fica muito preocupado, porque Deus tinha dado uma ordem: vocês vão para a terra prometida, vocês vão lutar por essa terra, e eu vou dar a vocês, e vocês vão ocupar a terra, e ali vocês vão ser uma nação, e vocês vão ter um território, e vão ser o meu povo, o povo da aliança, e eu vou abençoar vocês lá. Só que agora o povo não está querendo entrar. Então está acontecendo mais ou menos o que já havia acontecido naquela época, quando os espias desanimaram o povo e o povo não queria mais continuar. E Moisés está com muito medo. Puxa vida, foram 40 anos no deserto. Será que a gente vai ficar mais 40 anos aqui desse lado de cá do Rio Jordão? E Moisés não quer isso. E o povo começa a perceber este grande problema. Moisés então está lembrando do que aconteceu, teme que o povo desanime outra vez e teme que a ira de Deus caia novamente sobre o povo. Essa é a história que nós vimos. Mas o que acontece é que essas duas tribos fazem um acordo com Moisés e com os líderes. Então assim, olha, nós vamos então estabelecer o nosso povo, temos muito gado, a gente estabelece o povo, as famílias, com tudo estabelecido, nós vamos junto com as outras tribos, e os homens vão para a guerra, nós vamos lutar, vamos vencer, e quando todas as outras tribos tiverem sido estabelecidas, então esses homens voltam para as suas famílias, e a gente fica lá, mas aquela terra já fica sendo nossa. E Moisés diz: então se vocês cumprirem a palavra de vocês, vocês vão ser desculpados por Deus, e no final de contas, vocês vão ser abençoados com essa terra então, que não estava no plano de Deus. É isso que nós lemos nesse texto. E aqui então eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos, para que a gente possa trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu queria que você entendesse a responsabilidade dos pais em primeiro lugar. E eu queria que todos nós prestássemos atenção, porque alguns tios e vovós muitas vezes exercem o papel de pais também. Hoje em dia, muitos avós e tios e tias estão mais na função de pais do que os próprios pais. Quero dizer isso aos filhos também, porque eu tenho muita esperança e vou ficar muito feliz que logo vocês sejam pais também, quando constituírem uma família, que isso fique nos seus corações, para que você trabalhe por isso também na sua vida. Então não estou excluindo ninguém de ouvir essa responsabilidade que Deus deixou. E queria que você notasse que o pecado daquelas pessoas, daqueles pais e mães, pais no sentido geral, representou o sofrimento também dos filhos, ou o sofrimento para os filhos no deserto por 40 anos. Quando os pais se desanimaram de obedecer a Deus, quando eles não quiseram obedecer a Deus, quando eles ficaram reclamando e tiveram que trabalhar muito para convencer o povo a ir de novo, e simplesmente se esqueceram da presença de Deus e tomaram decisão contrária que Deus tinha estabelecido para eles como bênção. Quando eles fizeram isso, eles sofreram por 40 anos, mas os seus filhos também. Seus filhos ficaram sem a terra, sem poder plantar, sem poder produzir, sem poder aprender as coisas, porque eles estavam no meio do deserto, eles estavam naquelas terras estranhas que não eram deles, e eles não tinham muito a fazer com os seus filhos. Ficaram naquela região ali, lá por Cades Barneia e por ali, e eles então não foram abençoados. E isso representou um grande sofrimento para os filhos, uma perda muito grande para todas aquelas famílias. 40 anos de improdutividade. Eu queria que você também entendesse o pecado dessas muitas pessoas, mas não de todas. Se você ler a história, você vai ver que não foram todos,
Mas dessas muitas pessoas, esse pecado fez com que até os que estavam obedientes sofressem também. Que algumas pessoas se levantaram e falaram: não, nós temos que ir. Caleb é um deles, Josué é um deles, nós precisamos ir, vamos continuar. E tentaram animar o povo, mas eles também ficaram 40 anos no deserto. Mesmo sendo obedientes, eles também sofreram as consequências do erro das outras pessoas. Eu fico pensando, todos os dias de manhã você acorda, olha para o povo e fala: preciso perdoar esse povo, porque o sofrimento continua no coração. Eu podia estar construindo a minha casa, eu podia estar criando o gado, eu podia estar ensinando uma profissão para os meus filhos, eu podia estar desenvolvendo a minha vida. Estou aqui no deserto esperando passar 40 anos. Todo dia, ao acordar, olhava para o povo: tenho que perdoar esse povo. 40 anos. Um exercício de fé para essas pessoas, né? Mas eles sofreram por causa da decisão errada daquele grupo todo. E talvez se a gente pensar, mas foi o grupo todo que decidiu. Isso não representava a vontade de Deus. Então, quando pensamos na vontade de Deus, irmãos, precisamos tomar cuidado. Aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, isso não tem nenhum fundamento bíblico. Então, tire esse ditado do seu coração. Não deixe que o seu coração se acomode nisso. Lembre-se de Salmo capítulo 1, logo o primeiro versículo, daqueles 3 níveis que são apresentados. Você vai ser feliz quando você não ouvir o conselho dos ímpios, quando você não se deter no caminho dos pecadores, quando você não se assentar na roda dos escarnecedores. Nenhum desses níveis. Não aceite o que todo mundo está fazendo. Pense você no que é certo fazer. Trabalhe por você ser uma influência. E se todo mundo errar, cabe a você perdoar 40 anos, né, que seja, mas pelo menos você estava certo. Não seja você o que anda no caminho de todas as pessoas. Mas se você for assim, e o irmão que está do seu lado for assim, e a sua família for assim, e você ensinar os seus filhos a serem assim, e se você influenciar as outras pessoas a serem assim, mais pessoas vão acertar com você. Então você também vai ser abençoado. Como é importante a gente pensar nessa situação. Eu queria então que você gravasse o seguinte: ninguém deve olhar as suas atitudes como geradoras de bênção ou maldição apenas para si mesmo. Às vezes nós pensamos e dizemos assim: cada um com seu problema. Já ouvi muitas vezes. Criou-se até uma maneira diferente de dizer isso, né? Ema, cada um com seu problema, né? Cada um com seu problema, cada um resolve a sua vida. Mas o que nós estamos vendo é que a coisa não é assim. Nós vemos as campanhas eleitorais dizendo: cuidado com o seu voto. Não pense que você sendo beneficiado sozinho, fala assim: eu tenho cuidado que é meu, o importante é o que eu vou ganhar. E depois muitas pessoas vendem o seu voto, falam: mas eu resolvi o meu problema, como se isso fosse uma solução. E nós sabemos que não é. Então nunca olhe as suas atitudes, tanto para a bênção ou para a maldição, tanto para alguma coisa boa para você, alguma coisa contra você, como só para você mesmo. Que não vai ser assim. Se você for abençoado, a sua família será abençoada, seus amigos serão abençoados, seus filhos serão abençoados, a sua igreja será abençoada, as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas, a pessoa que pega o elevador junto com você será abençoada. Quando você entra no elevador junto com alguém, é fácil você saber se ela está bem ou não. Você diz bom dia para ela, e a maneira como você ouve a resposta já identifica: nossa, a pessoa está super bem, né? Acordou feliz hoje. Ou então você já sabe, né? Está tudo errado na vida dela, não é assim? Você percebe, é fácil. Então eu queria incentivar você a tomar cuidado com todas as suas ações, com as decisões que você toma. Com as decisões que você toma, elas vão influenciar a sua vida, e na questão da família, elas vão influenciar toda a sua família e os seus filhos também. Cuidado para que você não erre nessas decisões. Tem uma outra questão que eu quero aproveitar esse texto bíblico. Então a primeira é com relação à responsabilidade dos pais. Nunca esqueça da responsabilidade dos pais. A segunda
é que Deus pode ampliar as suas bênçãos se nós cumprirmos os seus mandamentos, se buscarmos a Deus, se buscarmos a vontade de Deus. Eu fiquei pensando nessas duas tribos, indo conversar com Moisés. Naquela época era a maneira que eles tinham de falar com Deus. Moisés era o representante de Deus. Eles foram falar com Moisés: Moisés, nós queremos muito essa terra. Moisés então disse: se vocês não deixarem os seus irmãos, a sua família, se vocês não largarem deles, mas ajudarem para que eles também tenham a terra deles, Deus vai abençoar vocês nesse projeto. A terra prometida não incluía aquela parte. E os filhos de Gade e Ruben queriam aquela terra que não estava na promessa, mas Deus deu. Quando fizeram um acordo de lutarem para que as outras tribos também alcançassem a sua parte. Irmãos, se essas duas tribos assumissem aquela terra e falassem: nós estamos bem aqui, nós vamos ficar por aqui mesmo, e se esquecessem de Deus, eles iam sofrer as consequências disso. Por melhor que tivesse aquela terra, por mais abençoados que eles estivessem sendo naquele momento, Moisés estava com muito medo de que isso acontecesse, de que eles desejassem ficar por ali mesmo, porque ia ser terrível para eles. Mas Moisés então insiste com eles, explica, fala muitas vezes e no final ainda repete: então, se vocês cumprirem dessa maneira, Deus vai perdoá-los de vocês não cumprirem o compromisso, mas vocês vão ter a bênção de Deus. E assim foi. Os filhos desses pais foram abençoados porque foram obedientes e responsáveis. Eu fiquei imaginando então a descendência deles nessa terra. Eu fico imaginando aqueles pais, quando voltaram da guerra, então puderam abençoar as outras famílias e se importaram então com a ligação que eles tinham. Nós todos somos descendentes de Abraão, nós todos somos uma família, precisamos cuidar uns dos outros. Então deixaram seus filhos, as suas mulheres para cuidar lá de tudo, da terra nova que eles tinham ganhado, e foram cuidar das outras tribos e abençoaram as outras tribos. E depois então todos estavam abençoados. Irmão, nunca deixe de olhar para o seu irmão, mas não se esqueça que às vezes as bênçãos podem ser maiores. Se você abençoar, você também vai ser abençoado. Se você cuidar do seu, parece que você está perdendo. Quantos anos foram investidos nisso? Quanto tempo eles ficaram sem as suas esposas, as suas crianças, andando com as outras tribos, lutando na guerra? Alguns morreram para que todos fossem abençoados, mas no final houve a bênção de Deus. Então vale a pena, irmãos, quando olharmos para as nossas famílias, investirmos na nossa família. Não pense que andar como o mundo ensina vai trazer bênção para você, mas andar como Deus ensina, e isso vai trazer bênção para você, isso vai trazer bênção para a sua família. Eu queria que você pensasse nisso, que nós pudéssemos orar por isso, para que essa história ficasse no seu coração e você lembrasse de como Deus abençoou o povo de Israel, como Deus amava o povo de Israel e estabeleceu uma aliança. E nós falamos do povo de Israel, mas eu pergunto: você não tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Amém? Graças a Deus por isso. E Deus tem bênçãos e mais bênçãos. Deus é um Pai amoroso. Deus olha para nós com amor. Deus escuta os nossos pedidos quando oramos aqui. Deus nos ensinou inclusive a orar lá em casa, com a porta fechada, com ninguém mais sabendo do que está acontecendo, e eu me derramando ali diante de Deus. Eu pergunto: Deus não vai ouvir a nossa oração? Deus não está ansioso por nos abençoar como filhos amados? Deus não está interessado nas nossas vidas? Ele pagou o preço disso. O seu filho foi mandado porque ele está interessado nas nossas vidas. Então, quando olhamos para as alianças que Deus faz conosco, quando olhamos para os interesses de Deus, quando olhamos para aquilo que Deus considera mais importante e cuidamos destas coisas, então somos abençoados. Eu vou lembrando de muitos textos que passam pela minha cabeça. Um deles é aquele que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e aquelas coisas que estão citadas lá no texto, estas coisas vos serão acrescentadas. Coisa boa, irmãos, é sabermos que quando Deus está assentado no trono da nossa vida e Ele pode governar sobre nós, somos muito abençoados. Mas quando sentamos no trono da nossa vida e dizemos assim: eu sei o que é bom para mim, eu vou fazer do meu jeito, é como uma criança tentando dirigir um ônibus. Nós sabemos que não vai dar certo.
vai ter muitos problemas e que muitas outras pessoas vão sofrer as consequências. Eu quero conclamar você para que oremos, para que você ore em primeiro lugar pela sua vida, para que você seja uma grande bênção para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus irmãos na igreja. Pense sempre nas decisões que você vai tomar, para que você seja abençoador. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos diante dessa história incrível, de uma vez que eles erraram e uma vez que eles acertaram, da vez que houve maldição sobre eles e da vez que houve bênção sobre eles. E nós queremos acertar e não queremos errar. Queremos ser abençoados por Ti. Cada um de nós queremos tomar decisões corretas diante do Senhor. E não importa a nossa idade, não importa o que estamos vivendo, todos nós queremos servir ao Senhor e amar ao Senhor. E queremos que o Senhor governe sobre as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados. E assim queremos abençoar os nossos familiares também. Senhor, quero orar especialmente pelos pais, papais e mamães, para que todas as decisões da vida deles, inclusive no dia a dia, as decisões mais simples, possam todas ser abençoadoras para os seus filhos. Porque pequenas decisões podem representar muitos anos de maldição. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, porque às vezes achamos que estamos fazendo certo, mas o Senhor pode nos dar luz sobre as questões. O Senhor pode nos dar sabedoria para tomarmos as decisões corretas. Ensina-nos e ajuda-nos a sermos pais abençoadores dos nossos filhos. Senhor, ajuda os tios, os avós, que também completam o ensino para as nossas crianças, o cuidado com as nossas crianças, que eles também sejam abençoadores em todo o tempo. Senhor, mantenha-nos como família diante do Senhor, abençoados e unidos por Ti, lembrando que cada uma das coisas que tomamos decisão e que acontecem na nossa vida podem trazer bênção ou maldição para as nossas famílias. Ensina-nos em todo o tempo a ser bênção para as nossas famílias. Cuida do Teu povo, ó Deus. Obrigado pelas Tuas grandes bênçãos sobre nós. Que a Tua palavra permaneça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de chamar os irmãos que vieram de Santa Rita aqui à frente, para que pudéssemos orar por eles, abençoando a sua volta, para que eles tenham segurança, que nada de mal aconteça. Eu vou pedir para o Ronaldo e para a Fabiana subirem aqui comigo. O Ronaldo e a Fabiana são os conselheiros, é isso? Conselheiros ou líderes, né? Os dois, né? São líderes, conselheiros, pais que adotaram, né, esses jovens e alguns que ficaram lá. Então nós agradecemos muito a Deus pela vida deles que vieram estar conosco. Quando estivemos lá, eles nos abençoaram e nós tentamos abençoá-los da mesma maneira, né? Esperamos que eles tenham gostado. E o Ronaldo não esteve muito bem. Na sexta-feira ele já passou muito mal, teve febre, mas veio para cá, esteve junto conosco. Hoje de manhã pregou na nossa igreja, ele está fazendo um seminário e já nos abençoou com a palavra de Deus. E hoje à tarde ele estava bem ruinzinho, teve febre outra vez. Então nós vamos orar para que Deus abençoe a vida dele, para que logo ele esteja bem, para que eles voltem também sob os cuidados de Deus e abençoados por Deus. Vamos todos ficar em pé. E assim, com essa oração, nós encerramos o nosso culto, agradecendo a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos. Eu vou pedir que os diáconos me ajudem a distribuir o convitinho da Semana da Família. Por favor, irmão, pela fé, pegue os convitinhos, leve, convide as pessoas. Ore para que Deus use cada um desses convitinhos
Não vá sem pegar esses convites. Os que sobrarem, nós vamos perdê-los. Nós não queremos perdê-los, nós queremos que chegue até as vidas, para que eles percebam que nós estamos trabalhando por eles também. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado por este culto onde podemos servir ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar as maravilhas do Senhor. Como é bom, ó Deus, há tantas coisas boas que podemos fazer. E o Senhor está presente e tem nos abençoado. E o Senhor nos abençoou também com a vida desses irmãos lá de Santa Rita, que vieram passar esse tempo conosco e foi muito bom. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos recompense, ó Deus, pela maneira prestativa que puderam vir participar conosco. Que o Senhor abençoe o pastor Sérgio e a sua família no comando da igreja, que a tua graça seja sobre todos aqueles irmãos. Também queremos pedir ao Senhor que eles possam ser abençoados por Ti na viagem, que sejam protegidos e que possam chegar em paz e cheios de alegria por tudo que viveram conosco. Que possam dividir as maravilhas do Senhor para aqueles irmãos lá também. Pedimos especialmente pelo Ronaldo, que a Tua graça seja sobre ele e o Senhor o abençoe para que ele possa ter uma recuperação e amanhã ele já esteja recuperado e fortalecido para as suas atividades. Que assim o Senhor esteja com ele também. Nós agradecemos por tudo. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as nossas vidas e sobre as nossas famílias também. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar-se.